estou a pensar em comprar um SUV de segmento C, tenho que olhar para este C5 Aircross, que ao meu lado está pela primeira vez numa versão 100% elétrica, uma novidade nesta nova geração do modelo francês. Nos próximos minutos vou dar-vos tudo o que precisam de saber sobre o exterior, o interior, como é que é este carro do ponto de vista tecnológico, o que é que ele oferece, quanto é que custa e o que é que podem esperar deste modelo num guia de compra do C5 Aircross. Começando pelo exterior, para esta segunda geração do modelo, a Citroën resolveu mudar tudo. E isso sente-se logo na dianteira, que tem uma imagem bastante mais moderna, por culpa da nova assinatura luminosa com faróis Matrix LED. Na traseira, além das linhas mais vincadas, é impossível não reparar no desenho dos farolins, que dão um ar mais tecnológico e sofisticado a este modelo, que pode agora calçar jantes com 20 polegadas. Mas apesar de romper por completo com o C5 Aircross que conhecíamos, ainda é facilmente reconhecível como um modelo da Citroën. E isso também se sente quando o conduzimos. Mas já lá vamos. Primeiro, ainda temos que olhar para as dimensões, que cresceram de forma assinalável. O C5 Aircross agora mede 4,65 m de comprimento. E isto só quer dizer uma coisa: está mais musculado, mais plantado na estrada e mais desportivo. Pelo menos por fora. Por dentro, a palavra de ordem é outra: conforto. O grande destaque do interior do C5 Aircross são estes bancos. São os bancos super almofadados e com uma camada adicional de espuma para serem mais confortáveis do que provavelmente aquilo que vocês estão à espera se nunca se sentaram num banco destes. Qualquer pessoa que vocês levem neste carro e se sente aqui dentro vai dizer-vos que o carro é confortável, garantidamente. Eu desafio-vos a encontrar alguém que ande neste modelo e diga o carro é desconfortável, ou não diga simplesmente estes bancos, muito bem. Certamente que vocês, se forem também testar um C5 Aircross, vão ter logo a impressão de que estão a conduzir um carro que aposta bastante no conforto. Do ponto de vista dinâmico, como vamos ver, não é um supra-sumo das curvas, não é esse o objetivo, mas é um carro que tem uma aposta clara no conforto, um carro para as famílias. E ao nível do espaço, como podem ver no interior, pelo menos aqui à frente, é bastante amplo. Esta consola central não ocupa muito espaço. O ecrã central é esguio, tem 13 polegadas à vertical, mais do que suficiente para todas as utilizações. Tem Apple CarPlay sem fios, toda a tecnologia mais moderna, inclusivamente integra os botões para o aquecimento dos bancos e para a ventilação dos bancos, caso tenham uma unidade equipada com estes equipamentos todos, como esta que nós estamos a testar, mas sobre níveis de equipamento vamos falar mais lá para a frente. E depois podem controlar ainda funções adicionais em botões físicos, o que é uma vantagem quando estamos a conduzir. Sendo um carro familiar, espaços de arrumação não faltam, inclusivamente por baixo da consola central. Temos aqui um espaço com 2 porta-copos, onde podemos colocar uma garrafa ou aqueles copos que vocês podem encher com qualquer líquido, desde que não seja álcool, porque durante a condução não se deve beber álcool. Depois temos portas USB-C e temos também uma tomada de 12 volts e um espaço ainda aqui que só agora que reparei que ele existe, porque este carro parece ter espaços escondidos um pouco por todo lado, onde dá para colocarem um smartphone quando ele está a carregar. Se o cabo for pequeno não há problema, está aqui uma superfície bastante generosa. Colocam também o telemóvel a carregar e depois tem o Apple CarPlay, tem tudo e mais alguma coisa, portanto não se precisam preocupar em mexer no smartphone durante a condução, porque também não se deve mexer em dispositivos móveis enquanto estão a conduzir, ok? Nada disso, nem bebidas alcoólicas, nem dispositivos móveis. Entendido? Affirmative. Vamos continuar o vídeo. No que toca a materiais, este carro não é o carro mais luxuoso que vão encontrar no segmento, mas tem tudo muito bem apresentável, como vocês também podem ver pelas imagens. Depois temos esta secção central almofadada, que eu acho que fica bem, parece quase uma extensão do carro e dá um conforto ao interior que, é para combinar com estes bancos, que também são bastante confortáveis. De resto, temos uma plataforma de carregamento wireless e liga uma luz verde para nos dizer que está a carregar efetivamente o nosso smartphone, e mais um espaço que eu não sei para que é que serve, mas há de servir para alguma coisa, está aqui mais um espaço. E depois um apoio de braços que é ventilado, por isso se colocarem no verão uma garrafa de água aqui dentro e tiverem um ar-condicionado fresquinho, a garrafa também vai ficar fresca. E toda a gente sabe que numa viagem em família, água fresca no interior para os adultos e para as crianças recomenda-se. Então a Citroën teve esse cuidado e eu até vou beber um bocadinho, porque a garrafa esteve aqui a refrescar e eu acho que é de aproveitar. Okay.
À vossa. Como podem ver, nos bancos traseiros eu vou muito bem sentado. O banco dianteiro está rolado para a minha altura, eu meço 1,81 m e na posição mais baixa que é possível colocar. Mesmo assim, eu consigo colocar os meus pés debaixo do banco do condutor e isso também aumenta o conforto para quem vai sentado nos bancos traseiros. Tem muito espaço para a cabeça e o interior é bastante luminoso aqui atrás, até porque temos um teto panorâmico que na verdade pode também abrir. Ele tem uma pequena quebra ao centro, mas eu olho para aqui e vejo um teto que na verdade é praticamente mesmo um teto panorâmico. Não é completo, como muitos que estamos habituados a ver nos carros mais modernos, mas tem a vantagem de poder abrir, que é algo cada vez mais raro de encontrar neste segmento C. Os bancos traseiros podem ser aquecidos e esta unidade que eu estou a testar tem bancos traseiros aquecidos, tem duas portas USB-C, uma tomada de 12 volts e por isso os nossos dispositivos móveis não têm motivos para não estar carregados durante a viagem. Os bancos traseiros mantêm o estilo dos bancos dianteiros, com esta superfície mole, confortável, para nós irmos sentados tipo sofá lá de casa, ou até melhor do que o sofá lá de casa, segundo vocês vão ouvir o Pedro a dizer que gostava de ter um sofá destes para trabalhar. Temos um apoio de braços com dois porta-copos, um espaço para colocar o nosso smartphone. Se forem dois adultos sentados cá atrás, vão muito bem sentados. Basta olhar para mim para perceber que eu não podia ir mais confortável. E este carro é um carro 100% elétrico e, na verdade, o fundo do carro não é tão alto como muitas vezes é nos carros que têm estas plataformas multi-energias. Como podem ver, as minhas pernas estão numa posição que é, vamos dizer assim, saudável e que não me vão penalizar durante a viagem, ao contrário daquilo que acontece em alguns modelos, onde isso não é possível. Depois, se vocês ainda assim gostarem de aumentar o conforto, a Citroën permite que as costas dos bancos traseiros sejam, está aqui, reclináveis. Isso quer dizer que eu consigo mudar isto assim. Vocês perceberam, não é? Consigo ir mais deitado ou mais direito? Sim, mais direito. Como é estranho ir mais direito, não é? Gosto de ir mais deitado. Tipo assim, levem-me para o destino. Ao volante, o C5 E-Cross é exatamente aquilo que esperamos dele. Um familiar, previsível, confortável e também com uma tónica no conforto que é típica dos modelos da Citroën. Não tivesse este carro também batentes hidráulicos progressivos. Isso faz com que este C5 E-Cross seja uma referência no segmento no que ao conforto diz respeito. Mas também estes bancos foram pensados para dar o máximo de conforto possível, ao terem uma camada adicional de espuma que faz com que eles cumpram com a sua função, que é dar-nos apoio, mas dão-nos também um pouco mais de conforto, porque esse é o objetivo da Citroën em todos os segmentos onde se encontra. E aqui o C5 E-Cross cumpre com essa missão e sem dúvida que é um dos destaques deste modelo. Sendo 100% elétrico, é também o mais confortável da gama, porque é o mais silencioso, os motores elétricos não fazem barulho, é muito fácil de conduzir e em centros urbanos também vai ser a proposta mais adaptada e vai ser a forma de se moverem também do ponto de vista de custo por quilómetro, principalmente se puderem carregar numa rede doméstica, vai ser a forma de se moverem mais barata de todas, com um valor imbatível face às versões com motor de combustão interna. Mas isso depende da situação de cada um, porque se não puderem carregar em casa ou no trabalho, então fica difícil não escolher uma versão térmica. Esta liberdade de escolha é um dos maiores argumentos do C5 E-Cross, que é o primeiro Citroën a recorrer à plataforma STLA Medium e por isso pode equipar 3 motorizações distintas. Na base da gama há uma versão híbrida com 145 cavalos que junta um motor 1.2 turbo a um sistema mild hybrid de 48 volts e a uma pequena bateria para uma autonomia total superior a 950 km. Depois há uma motorização híbrida plug-in com uma potência máxima combinada de 225 cavalos e uma autonomia elétrica próxima dos 100 km. E por fim, uma inédita versão 100% elétrica que pode ter 2 baterias distintas. Uma com 73 kWh de capacidade e 520 km de autonomia e outra que chegará daqui a uns meses com 97 kWh que será capaz de percorrer até 680 km com uma só carga. Por isso, na hora de escolherem o vosso próximo carro, se estão à procura de um SUV do segmento C, este carro deve estar na vossa lista de opções.
e tenham em consideração tudo aquilo que existe do ponto de vista dos apoios e também de tudo aquilo que é oferta de motorizações deste C5 Aircross, porque há motorizações para todos os gostos antes de tomarem a vossa decisão final. Para além deste conteúdo, está ainda um link na descrição deste vídeo com tudo o que precisam de saber sobre a gama C5 Aircross, para que, quando se forem fazer um test drive, já levam tudo estudado e têm praticamente a certeza qual é que é a versão que devem comprar. 210 cavalos nesta versão 100% elétrica e uns bons Nm de binário são suficientes. É um carro familiar, não tem emissões esportivas, pretende ser um carro com uma condução progressiva, a permitir ultrapassagens em segurança e, 210 cavalos 100% elétricos são mais do que suficientes. A autonomia é uma autonomia também relevante, afinal são até 680 km, depois dependendo da versão. E aí depende sempre daquilo que vocês pretendem. Se querem um 100% elétrico para fazer muitos quilómetros, provavelmente vão precisar de uma bateria maior. Mas se não precisam de tanta autonomia, para que andar com tantos quilos no carro, se na verdade vão simplesmente estar a arrastar peso que não é necessário? E as baterias não são propriamente leves e também não são baratas. Dinamicamente, este carro não é propriamente uma bailarina, apesar de ser muito confortável. Podemos pensar sempre, o carro para ter aquele comportamento vai também ser um carro que vai adornar muito, etc. Não, é competente e cumpre com aquilo que um SUV deve cumprir, ser um carro confortável, previsível e seguro. Temos uma direção que é perfeitamente adaptada ao estilo de 99,9% dos condutores, mas se vocês querem ter um carro mais desportivo, com uma direção mais direta, não estão a procurar um sítio certo. Aqui a tónica é o conforto, é o espaço e um carro para a família. Mesmo assim, sendo um 100% elétrico, diz sempre presente quando nós carregamos no pedal do acelerador. E isso dá uma dose extra de segurança durante as ultrapassagens. Existem 3 modos de condução e são muito fáceis de aceder, porque a nossa mão só tem que fazer um movimento que é praticamente nenhum. Nós tivemos o braço apoiado, basta carregarmos aqui no Drive Mode e parece que ele está mesmo de propósito nesta zona. Eu creio que os designers da Citroën puseram isto aqui porque era o mais próximo da nossa mão possível, mesmo para nós utilizarmos. No modo Eco, este carro vai ficar com o desempenho reduzido, no sentido de aumentar a eficiência e aumentar também a autonomia potencial da bateria. Depois, dependendo do vosso estilo de utilização, vão conseguir ou não aproveitar isto. Mas se nós quisermos fazer uma condução um bocadinho mais despachada, o modo esportivo dá-nos tudo e o carro fica com, do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista das prestações, fica competente. Apesar de ter apenas 210 cavalos, o que na verdade hoje é um valor que parece quase uma miragem nos 100% elétricos atuais, isto é mais do que suficiente para qualquer pessoa. Muito provavelmente quem vai comprar um carro destes nunca conduziu um automóvel tão despachado como este C5 Aircross. Vão fazer um test drive e vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Do ponto de vista da interação com estes ecrãs, o ecrã do painel de instrumentos é muito simples, não tem muita informação, mas é mais do que suficiente. Inclusivamente é possível colocarmos o mapa, mesmo que estejamos a usar aplicações no Apple CarPlay, como o Waze ou o Google Maps. Vocês conseguem colocar o mapa com o percurso aqui à vossa frente. Portanto, há uma integração total entre o painel de instrumentos e o sistema de infoentretenimento que eu considero ser relevante. Depois, os botões virtuais têm dimensões acertadas. Muitas vezes estes sistemas de infoentretenimento acabam por ter botões muito estilizados, muito pequenos, mas aqui a Citroën quis ter botões fáceis, não ter muitos botões no ecrã e nós rapidamente conseguimos ligar a ventilação dos bancos ou desligar, ligar o aquecimento dos bancos, o volante aquecido, o carro tem imenso equipamento, como também já tive a oportunidade de vos mostrar, e depois ir para os detalhes rápidos
que este sistema de infoentretenimento fornece e que são fáceis também de utilizar durante a condução. Ainda assim, há comandos físicos para funções mais comuns de utilizar e isso é um ponto positivo, é algo que eu abordo sempre nos meus conteúdos, é a ausência de botões físicos fundamentais, são um ponto negativo em qualquer automóvel e aqui não se verifica. É possível aceder ao menu de climatização e é possível inclusivamente colocar a recirculação de ar dentro do habitáculo através de um botão só, físico. Eu acho que isso é tudo positivo durante a condução, torna tudo muito mais seguro, mais rápido e mais intuitivo para quem vai ao volante. Uma nota também para o head-up display, que tem grandes dimensões de projeção no vidro e que consegue inclusivamente levar com o mapa e outras informações que são importantes para nós termos à vista durante a condução. Isto permite-nos não retirar constantemente o olhar da estrada e é sem dúvida um detalhe interessante deste C5 Aircross. A gama do C5 Aircross está organizada em 4 níveis de equipamento: U, Plus, Business e Max, sendo que em todos eles encontram um painel de instrumentos digital de 10 polegadas, o ecrã vertical multimédia e a suspensão Advanced Comfort, com duplos batentes hidráulicos progressivos, bem como vários sistemas de ajuda à condução, como cruise control adaptativo ou câmara de alerta de atenção do condutor. As versões de topo destacam-se por oferecer o sistema de estacionamento com câmaras de 360 graus, faróis Matrix LED, navegação 3D e reconhecimento de voz com integração do ChatGPT. Mas como podem ver, seja qual for o C5 Aircross que levem para casa, vão estar sempre bem servidos no que ao equipamento diz respeito, sobretudo se tivermos em conta o que este modelo custa. O C5 Aircross tem preço a começar um pouco acima dos 30 mil euros e isso significa que vocês conseguem ter com esse valor um carro com este espaço todo que vos mostrei, com uma motorização híbrida com 145 cavalos. E isto para a maioria das famílias é mais do que suficiente. E é mais uma vez a Citroën a dizer, nós temos produtos do ponto de vista tecnológico atuais, inteligentes também na forma como otimizam o espaço interior, confortáveis e também com uma boa dose de racionalidade. Não são racionais ao ponto de estarem completamente despidos de luxo, não é isso que se trata. Essa é uma guerra que está entregue a outras marcas neste segmento. A Citroën quer com este C5 Aircross ser uma marca útil para as famílias, dar uma resposta ao nível do espaço, dar também uma resposta do ponto de vista tecnológico e tentar oferecer motorizações mais enquadradas com a maioria dos orçamentos disponíveis de quem compra carros neste segmento C generalista, ou seja, carros que começam um pouco acima dos 30 mil euros e depois na versão 100% elétrica ficam com um preço a rondar os 40 mil euros. Por isso, é um carro com muito espaço, um carro do segmento C, mas já com uma dimensão considerável, que cresceu substancialmente nesta geração e que pela primeira vez tem então esta versão 100% elétrica que vos mostrei hoje. Não sei o que é que vocês acham, mas se estão a pensar em comprar um carro neste segmento, eu acho que devem colocar este C5 Aircross na vossa lista de potenciais candidatos a ser o vosso próximo carro. E quanto a mim, despeço-me. Espero que tenham gostado. Temos encontro marcado no próximo vídeo, aqui no canal YouTube da Razão Automóvel. E estes bancos, eu ainda vou meter um banco destes lá em casa, na sala, sento-me e acho que é mais confortável do que o sofá que lá tem. Pedro, também achas, não? Eu gostava de ter um para trabalhar. Era, para trabalhar, um banco destes? Sério? Uau! Podemos levar dois destes? Podemos, tiramos do carro e acho que eles não vão notar. Eles não vão notar, se nós levarmos estes bancos.